Perfeito. Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar a gravação aqui do capítulo 3 e 4. Lembrando que vocês podem parar e tirar dúvida a qualquer momento. Do ponto de vista de informação, esses dois capítulos são menos densos, menos intensos, vamos dizer assim, do que os dois primeiros. Até porque eu acredito que os dois primeiros eles são capítulos mais de base, né, para a gente ter entendimento conceitual de algumas questões. Mas uma coisa que me chama a atenção no capítulo 3, antes de entrar propriamente dito aqui no resumo, é que eu compilei dentro do capítulo 3, em partes diferentes, três missões que nós temos ao encarnar aqui na Terra, principalmente nós aqui do grupo, né? Primeira missão é se infiltrar como seres de luz dentro do planeta para a gente furar, né, o bloqueio de chegada de informação de luz. Então, é como se a gente fosse pessoas responsáveis por sermos receptáculos, né, e trazer esse conhecimento, ancorar esse conhecimento. Segundo, resgatar, a partir de sermos esse receptáculo de luz, resgatar dentro de nós a nossa capacidade de sermos seres multidimensionais. E terceiro, é a gente ter estado de presença, porque dentro do caos que vai virar, que já está, né, o planeta, é a gente não se permitir se misturar a esse caos. Por que caos? Porque conforme começam a vir muita frequência de luz, né, as pessoas que vibram no medo entram em choque, em conflito, né? A luz vindo com energia de amor e as pessoas presas na matrix do medo, e esse conflito ele é individual, societário e planetário. Então, essas três missões, elas são muito nítidas, que ele reforça isso no capítulo 3. Agora, entrando especificamente nos pontos principais do capítulo 3, e na minha opinião, o capítulo 3 ele é espetacular sobre alguns aspectos. Primeiro de tudo, é que existe uma espécie de uma hierarquia, né? Se a gente começa a perceber. Qual a hierarquia? Que isso quebra o conceito de Deus que a gente fala, né? Ele diz claramente, todas as vezes que a gente classifica alguém como Deus, esse suposto Deus, na verdade, é alguém que, no fundo, tem uma capacidade de modificar a realidade através da manipulação de espíritos da natureza. É como se fosse um grande feiticeiro, né? Qual a diferença de Deus para um feiticeiro? Na prática, talvez a sua grandiosidade, talvez a sua força espiritual demonstrada, a sua narrativa. Isso é muito interessante, porque ele diz isso claramente, que os deuses da antiguidade, eles faziam coisas além do que a gente poderia fazer, e isso para nós significava que eles eram deuses, divindades, né? E aí ele estabelece uma hierarquia. Nós, esses deuses, supostamente deuses, que são, na verdade, entidades espirituais criadoras, e acima delas, o Criador primordial, e acima dele, como se fosse uma fonte de tudo. Então, esse Criador primordial, o que ele fez? Ele cria diversas consciências que são dotadas da capacidade de criar vida, de criar mundos, de dar consciência a tudo aquilo que eles criam, para que essas consciências ganhem experiência e, através dessa experiência, retorne com novidades, com criatividade, com energia, com uma nova consciência evoluída para esse criador primordial, e você cria uma frequência de troca, tá? Então, uma coisa que é importante, todas as vezes que a gente tenta acessar a energia desse Deus criador, que nós classificamos como Deus, o corpo físico nunca aguenta. Eu acho que eu já comentei isso
acho que em algumas formações do Reiki, Fernanda Branca, apometria, que toda vez que a gente vai tentar suportar o corpo físico, algum ser de uma dimensão superior, Arcanjo Miguel, por exemplo, o corpo físico colapsa, porque a diferença de energia é muito grande, nosso corpo é de carbono e a gente não dá conta. Precisaria trocar o corpo de carbono pelo corpo de silício para começar a fazer essa conexão sem colapsar. A única pessoa que fez isso encarnada foi Jesus. Tá? Então, com base nisso, essa é uma informação relevante que ele traz logo no início do capítulo 3. Depois, uma coisa importantíssima que ele vai trazer no capítulo 3 e 4 é que os deuses da antiguidade, eles estimulavam muito uma tríade que até hoje permanece, que é a tríade da adoração, cultuação e obediência. Então, com base nisso, o que acontece? Até hoje, as divindades, quando a gente fala de divindade, nós não estamos falando só de divindade religiosa, tem as divindades políticas também, né? Os governantes, que são adorados, cultuados e obedecidos. E isso faz com que a gente seja facilmente manipulado e nessa manipulação a gente perde totalmente a capacidade de escolha, o livre-arbítrio e delega a capacidade de escolha para esses deuses, para esses governantes. Isso ao longo do livro vai sendo explicado quais foram os mecanismos que isso foram acontecendo. E dois deles são muito interessantes. Um é o patriarcado e o outro, desligamento do poder feminino. Tá? Isso ao longo do livro a gente vai acessar. Tudo bem, Tati? Boa noite, Tati. Boa noite. Então, com base nisso, teve mais gente que entrou aqui? Não, tem gente que saiu. Não, é que a Valéria está entrando e saindo ao mesmo tempo. Então, com base nisso, uma coisa que é muito interessante e que a gente tem que começar a perceber é que qual é a fonte de alimentação desses deuses negativos? É a parte emocional, as emoções negativas. E aqui vai um adendo. Toda vez que a gente entende como a gente lida com essas emoções negativas dentro de nós, e a gente foi não treinado ou não educado a lidar com essas emoções, quando essas emoções estão em excesso e a gente retém e não troca, elas se acumulam dentro do nosso corpo físico, trazendo adoecimento. Mas esse adoecimento não acontece do dia para a noite. Como ele se dá do ponto de vista prático? Através dos mecanismos de autossabotagem e repetições de ciclo. E como isso acontece? Na infância eu tenho um evento, esse evento me trouxe uma emoção negativa. Essa emoção negativa, ela alimenta o meu inconsciente. E uma parte do meu ego. E aí o que acontece? Para isso, para essa parte do meu inconsciente, essa parte do meu ego se manter ativa, ele vai estimular inconscientemente que novos fatos, novos eventos da nossa vida se repitam para que a mesma emoção seja gerada. Então, exemplo, se lá atrás eu tive um evento que me gerou raiva, mágoa, ódio, rancor, e isso não foi tratado devidamente, eu vou repetindo de tempos em tempos eventos para que o mesmo tipo de emoção se repita na nossa vida. Esse é o mecanismo de manipulação dos mais sutis e poderosos que a fonte não luz, vamos dizer assim, faz com todos nós. Por quê? Porque simplesmente a gente não sabe lidar com as emoções, nem os homens, nem as famílias, nem ninguém. Simplesmente não é ensinado, não é tratado isso de forma aberta, né? E então é altamente manipulável. Então, olha que interessante, as emoções negativas são uma fonte de alimento para esses seres de não luz. Então, eles
deita, enrola em cima da gente, colocando cada vez... E ele vai dizendo no capítulo 3 e 4 os hologramas e as formas de manipulação mental. Então, olha que interessante, quando o corpo físico só tem registro de memória de medo, de raiva, de tristeza, o que acontece? O nosso DNA sempre fica limitado, porque esse tipo de emoção bloqueia a emoção da luz. Então, se a gente está com um gradiente, e aí quem tiver pêndulo pode pendular. Quem tiver pêndulo, é uma informação interessante. Alguns outros livros complementares, o que eles passam? Se você está com um gradiente de 51% de medo, 51% de medo, ou seja, o medo te domina, vamos supor que seja medo, raiva, e uma soma de outros. Como que o gradiente de luz vai conseguir acessar teu corpo físico e despertar o DNA desligado? Pergunte para o seu pêndulo. Seria possível, com 51% de medo, no seu campo vibracional, você despertar qualquer coisa de luz em você? Pode pendular, que você vai encontrar a resposta. Você tem pêndulo, Miri? Não? Tá. A Tati, eu sei que tem. Não sei se ela usa, mas ela tinha. Tem. Eu já vi na casa dela uns 2 pêndulos bonitos. Não sei se ainda existe. E aí, o que acontece? Qual é uma das estratégias que existe para tentar furar esse bloqueio? Os raios cósmicos, os portais solares, que a gente vê, né, os portais das sextas-feiras, 7/7 de 2027, sei lá, e por aí vai. Só que esses portais, o que eles fazem? É como se fossem fendas que emanam luz, e essas fendas fazem com que a gente tente, de alguma forma, elas tentam, de alguma forma, reorganizar o nosso DNA, reorganizar a nossa informação que está toda embaralhada e mexida dentro da gente. Para alguns vai funcionar, para a maioria não. Para alguns vai, inclusive, gerar caos. O que é gerar caos? É como se você pegasse o cubo mágico e desorganizasse ele mais um pouco e perdesse o caminho da volta, de como você traz de volta o cubo mágico para as cores todas certinhas. Então percebe que talvez uma das grandes estratégias é desligar a frequência de acesso à luz. Como? Mantendo minimamente os 51% de medo, de energia negativa, de não luz nas pessoas. Só que algumas furam esse bloqueio. O que é furar esse bloqueio? Quando você passa do gradiente de 51%, a maioria dentro de você é luz, que você começa a se conscientizar. Que você tem que perdoar, o não julgamento, a aceitação plena de quem você é. Ele, no capítulo 3 e 4, a questão da aceitação entra com toda a força, além do não julgamento. Então, como guardião da luz, você vai ancorar essa frequência, já sabendo que essa frequência vai causar o caos. Por quê? Porque até despertar as memórias de luz nas pessoas, até começar a reorganizar o DNA, despertar o DNA, demora. Antes vem o caos. Então, o que ele diz no livro? Que o colapso é o caos preparatório para a criação da nova realidade. Inclusive, o que demanda nessa situação? Muito estado de presença. Você está muito focado no presente, esquecer da linha do tempo aprisionadora de passado, presente e futuro, que ela não existe quanticamente, e tem que é como se você tivesse imerso ao seu redor com muito ruído, aquelas músicas ruins, as pessoas mantendo os hábitos de julgamento, de reclamação, e você tendo que manter o estado de presença. Então é desafiador? Muito, bastante.
Basta você ir num evento social que você pega uma pessoa relativamente numa fase ruim da vida e você vai ver ela reclamando, julgando, criticando e por aí vai, tá? E aí, pela primeira vez, já no capítulo 3 ele fala dos reptilianos, que ele chama de camisas negras, ou seja, os reptilianos, por incrível que pareça, também vieram do Criador primordial. Eles vêm da mesma fonte que a gente. Porém, eles só sabem operar, só sabem manifestar tudo que seja desinformação, desconexão. É como se uma pessoa fosse educada na base da surra, chega adulta, ela bate em todo mundo, achando que bater é um ato de amor, o que é uma completa distorção. Óbvio. Mas entendam que para essa pessoa foi ensinado para ela que a referência da surra é amor, é cuidar, é proteção. Então ela não abraça, ela não beija, ela bate, ela dá surra. Então os reptilianos, eles se desconectaram da luz e aprenderam a operar sempre nas trevas, nas sombras. E aí no capítulo 3 ele faz um questionamento muito interessante. E aqui eu vou compartilhar alguns exemplos com vocês. A pergunta que ele faz é: de cara, temos memórias, traços reptilianos no nosso DNA, na nossa essência? Por quê? Nós já tivemos diversas experiências encarnatórias. Nessas experiências encarnatórias, o nosso DNA se tornou, em pelo menos uma dessas experiências, híbrido, mesclado, misturado? Alguém já parou para pensar nisso? Porque muitos médiums, não só dentro de centros espíritas, mas já aconteceu comigo, de entrar um cliente, a pessoa fala assim: esse que está saindo aqui tem o rabo de reptiliano. O que significa isso? Tem a frequência reptiliana. Mas é uma frequência pura? Não, é uma frequência híbrida. Se fosse pura, ela não estaria entre nós, estaria em outro local. Mas é possível a gente conviver com híbridos reptilianos na nossa sociedade? Total, com certeza. Isso é perigoso? Eu não diria que não é perigoso, porque a própria pessoa em si não tem consciência. Mas a frequência vibratória espiritual dela é totalmente desconectada. E ela pode ter uma tendência a ser uma pessoa com baixo nível emocional e baixa conexão espiritual. O que significa? Uma pessoa extremamente tendente a ter ou tendente, não sei se existe essa palavra, mas tem uma tendência enorme a ter apego material excessivo, tá? E aí reforçando, né? Será que nós tivemos de alguma forma encarnações em que nós somos híbridos? Você pode, se você não tiver medo, você pode pendular para si próprio. E pergunta: eu tive encarnações onde eu fui híbrido ou híbrido? O que isso significa? Significa que se a gente tem que se libertar do julgamento de pai e mãe, que eu sempre falo, tenho falado bastante esse ano, a gente, do ponto de vista espiritual, também tem que aprender a se desconectar do julgamento espiritual dos reptilianos. Por quê? Porque se a gente para de julgar os reptilianos do ponto de vista histórico, a gente entra em paz com a gente mesmo e pode aceitar eles como eles são. E se eu aceito a treva, o negativo como ela é, eu tenho liberdade de não mais me associar por afinidade a ela. E o jogo pode ser diferente, o jogo muda? Potencialmente, sim. Concorda, Fran? Sim. Tem algum comentário sobre esse aspecto, para você que leu o livro em inglês? Não?
A Franca, inclusive, está se escondendo dos reptilianos aqui. Mas aqui também não tem só reptiliano, tá? Na Terra. Tem reptiliano, tem Grey, tem draconiano, tem outros seres. Mas o livro, especificamente, eu acredito que os pleidianos citam os reptilianos porque deve ser a dualidade que os pleidianos estão conectados, tá? Porque se fosse um livro canalizado por Andrômeda ou pelos sirianos, talvez os camisas negras não fossem reptilianos, fossem outros seres. E o que é o mais interessante aqui é que, quando ele fala que a parte emocional é administrar e entender em profundidade a parte emocional como alimento espiritual, ele diz que a emoção tem o poder de conexão com o corpo espiritual ou a capacidade de nos tornar seres multidimensionais. Correto? Quem leu, está lá. E qual é a emoção que faz isso? Amor, compaixão, perdão, aceitação. Comece com esses 4. Já é um bom caminho, um baita caminho. Faz sentido aí, Tati e May? Sim? Então, a manipulação emocional, ela faz com que a gente perca a capacidade de escolha, e se eu perco a capacidade de escolha, a escolha fica com os seres que manipulam, as divindades, os governantes, e eles criam falsas narrativas, falsas realidades, e a gente aceita. Correto? Isso é uma realidade nossa aqui no nosso Brasil de uma maneira muito intensa. E para quem acompanha as guerras mundiais, ele explica no livro o que é um portal, que na verdade é um acesso, um corredor de linha de tempo, e que esses portais que estão instalados no planeta são a forma que esses seres estão entrando e saindo à vontade aqui dentro. E que tem um portalzão sempre aberto. Na verdade, tem vários. Mas o que ele menciona no livro é o portal lá do Oriente Médio, que fica ali no Iraque, entre Iraque e o Kuwait, bem pertinho de Israel. Outro portal interessante que deve estar escondido e provavelmente é o motivo de uma guerra, é um que fica lá na Ucrânia. A guerra Rússia e Ucrânia não é exatamente por terras raras, minérios raros. Tem um portalzão aberto lá na Ucrânia. Tá? E tem diversos outros portais. Tem portais que são para essa finalidade, para os que ele chama de camisas negras entrarem e saírem. Mas não é só um tipo de camisa negra, não é só reptiliano. Agora, esses portais têm sido fechados. Acho que talvez só os grandes tenham ficado abertos. E existe um outro tipo de portal que também está sendo mapeado e fechado, que são os portais de abdução, e que justificam a quantidade enorme de crianças que desaparecem e pessoas que desaparecem. Por que isso acontece? É um motivo para um outro encontro. Mas esses portais também estão abertos em algumas áreas do planeta. Não pense que o Brasil, por ser a terra de Chico Xavier, está livre, porque não está, não. Mas esses portais, o que acontece? São os portais que são tão camuflados que, quando são sequestradas as crianças e mesmo alguns adultos, eles entram por esse portal de maneira muito camuflada, que do ponto de vista quântico, do ponto de vista, aliás, físico, isso não é detectável. Já tive uma vez uma apometria que a gente detectou esse portal e que a gente teve que interromper o diagnóstico, porque não era uma coisa para a gente sequer se intrometer. Os nossos próprios mentores cortaram. E foi bem pesado depois para se limpar, porque maneja muito ruim. Bem ruim mesmo. Tá?
A boa notícia é que nós não estamos sós, obviamente, e que esses portais vão sendo fechados, as dimensões negativas aqui no planeta estão sendo esvaziadas, então os processos de obsessão de terceiros estão diminuindo muito e estão restando apenas a própria auto-obsessão, que é a pessoa que reclama tanto, que se julga tanto, que não se aceita e que ela cria uma subconsciência para vampirizar e obsidiar ela mesma. Isso é cada vez mais comum. E isso é que tem gerado muito as fobias, crises de ansiedade, transtornos e por aí vai. Tá? Bom, nessa primeira parte, eu comentei com vocês, a Tati não estava aqui, acho que eu não sei se a Valéria tinha entrado, mas a Meire certamente, a Adri e a Fran também. Eu ia fazer uma primeira meditação que talvez fosse uma das meditações mais profundas. Então, essa meditação, do que se trata? Eu vou abrir o jogo para vocês, para ver se alguma de vocês quer ficar ou prefere dar um tempo na gravação. Nós vamos fazer uma proteção inédita. Nós vamos fazer uma proteção com a pirâmide da apometria, 3 círculos dourados de luz, e nós vamos pedir para que os mentores das 12 tribos de Israel nos protejam, que são as tribos originais. Então, cada um de nós pode ser que se sintonize com alguma dessas tribos. A partir daí, nós vamos pedir o espelhamento das casas onde nós estamos, para que a gente acesse toda e qualquer vibração, resquício de outras vidas que a gente tenha tido com reptilianos, para que a gente se liberte do julgamento espiritual desses seres, para que a gente se liberte de qualquer memória reptiliana, para que a gente se liberte da matrix do medo. A gente vai promover quebras de contrato espiritual, se ainda houver, para que o nosso DNA seja religado e a partir da religação que o nosso corpo físico absorva apenas aquilo que a partir de agora ele possa suportar. E a partir daí a gente abre um portal com as 12 tribos, que chama Portal da Decisão. O que é o Portal da Decisão? Você vai ter a oportunidade de decidir se você se reconecta à luz da tua tribo cósmica. E lembra no livro, o que ele diz no livro? Quando você decide se reconectar com a luz, é uma escolha irreversível, porque luz é luz. Eu não vou operar ou manipular nenhum nome de tribo de Israel. Eu vou abrir o portal para que você, mediunicamente, se conecte por conta própria. Combinado? E melhor, só para nós que estamos aqui. Por isso que eu me preparei para gravar essa meditação, que é uma meditação talvez a mais profunda que eu tenha feito até hoje. Por isso que é bom estar hoje aqui com todos os apometristas. A Tati já fez curso, Valéria, Merina não, mas a Adri sim, a Francine. Então nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5 apometristas. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer meditar um pouco sobre, antes da gente fazer, para obter alguma orientação? Você quer, Valéria? Pode abrir o áudio. A única coisa que eu intuí é de cada um ter uma vela branca acesa. Obrigatório ou livre-arbítrio? Livre-arbítrio, total. Então, pode acender a sua. Vou acender agora. Eu vou acender. Eu não tenho, acho que, vela branca aqui, peraí. Na verdade, eu tenho sempre uma vela acesa, uma dessas que são de perfume. Mas eu vou pegar uma branca. Peraí. Eu não estou em casa, estou fora, então aqui onde eu estou não tem, não. Fica tranquilo, Tati. Até porque, para você, o tema das 12 tribos é bem familiar, correto? Eu vou acender aqui minha vela azul
Valéria, porque eu não tenho branca, como eu imaginava, então eu vou acender a vela azul em homenagem à fraternidade azul, Latírios. E essa meditação, Valéria, conforme eu fui lendo o livro hoje, à tarde, que eu estava finalizando o livro, que eu grifo, faço resumo e tal, foi muito interessante. Ela foi sendo formada na minha mente, como se fossem pedaços dela, formando assim, todo o roteiro. Eu falei assim, nossa, que clareza que eles conseguiram colocar. Foi muito bonito. Aí fiquei feliz que eu falei assim, nossa, ela tem essa meditação, ela traduz todo o know-how de apometria que eu conheço. Todo o conhecimento para fazer ela. Agora, lembre uma coisa muito importante. Deixem as câmeras abertas, Tati, independente se você está na casa de uma amiga ou um amigo, sei lá quem, familiar, não sei. É alguém conhecido? Alguém que é governante do país, Tati? Eu estou numa pousada, estou aqui em Florianópolis, que eu estou fazendo um curso. Oh, coisa boa. Muito bom. Ótimo, você está na região dos golfinhos, dos Atlantes, do povo Atlante. Muito bom. Literalmente. Eu vou usar as taxas tibetanas, como sempre. Estou deixando a gravação aqui rodar. Quem tem mais alguma questão que queira recomendar? Aí, Dri, Fran, Meire, tudo tranquilo? Tranquilo, só a minha mão que tá muito quente, muito quente. Normal, fica tranquilo. Vai esquentar um pouco mais. Eu imagino. Você nunca fez nada parecido com isso, Meire, eu te garanto. Eu tô vendo que não, mas já acendi minha velinha, já me firmei. Estou com minha vela acesa, estou firmando, tudo sob controle. Então, o que eu vou pedindo para todos nós, para que a gente nesse momento esteja bem ancorado, pés no chão. Quer que eu grave tudo ou só a parte principal? Acho que tudo. Bom, perguntando para você, eu já saberia a resposta. Vamos gravar tudo. Então, eu ia fazer uma introdução, que é o alinhamento do eixo eletromagnético, mas eu gravo ela. Vai ser um pouco mais longa essa meditação, tá? Mas é um baita presente de vida. Espero eu. Você já quebrou algum contrato espiritual na sua vida, Meire? Acredito que conscientemente não sei espiritualmente. Ótimo. Então, provavelmente vai ser. Deixa eu ver. Vou perguntar aqui, ó. Eu nem fiz a pergunta, eles já responderam, Valéria. A pergunta que eu vou fazer aqui, ó. Todos nós vamos quebrar contratos espirituais com os reptilianos? Ó, o Pedro! Vixe, Jesus amado! Que maravilha! Só bênção para nós hoje, Meire. Só bênção. Só toma cuidado, porque você vai começar a ser muita luz. E ser muita luz num país de vitimistas e de gente que não aceita gente próspera e abundante, vai ter que aprender a ignorar essa galera. Hein? É um baita desafio. Mas você vai tirar de letra, com certeza. Vai fazer massagens, as suas massagens vão subir de nível. Se prepara. Eu imagino, já é elevada. Já tenho mentores que me ajudam muito. Vai ser meu presente de aniversário, né? O fechamento de um ciclo e início de outro. Bora lá. Então vamos em frente. Todo mundo pronto? Fran tá pronta? Dri,
Neire, Valéria, sim. Tati. Cadê a Tati? Achei. Tá, perfeito. Já vi você sinalizando ali. Então, a primeira coisa é, seja num lugar em que você está com os 2 pés no chão, ancorado, inspirando, soltando o ar, relaxando o corpo, esvaziando a mente. Conectando, a partir de agora, a grande pirâmide sagrada de Luxor, para que ela possa ser ancorada no local onde todos nós estamos. Que ela venha irradiada. Todo conhecimento, proteção dos Atlantes. E toda egrégora egípcia de Mestre Serapis Bey. Ancorando a grande pirâmide de luz egípcia Atlante. Iniciando o ancoramento desta pirâmide em 1, 2, 3, ancorada está. Inspira e sinta a pirâmide de luz em você. Agora, ao redor da pirâmide, vamos ancorar 3 círculos dourados de luz, representando a proteção das esferas mais elevadas. Iniciando o ancoramento dos 3 círculos dourados de luz. Ancoramento em 1, 2, 3. Primeiro círculo ancorado. Ancoramento em 4, 5, 6. Segundo círculo dourado ancorado. Ancoramento em 7, 8, terceiro círculo ancorado. Estendendo a proteção às hostes angelicais, arcangélicas. Iniciando agora no topo da nossa cabeça a conexão com a energia cósmica de luz. A energia cósmica de luz. Abaixo dos nossos pés,
enraizando a energia telúrica magnética de luz, conectando energia elétrica, energia magnética, iniciando o alinhamento do eixo vertical, alinhamento do eixo eletromagnético, trazendo estabilidade ao corpo físico como receptáculo de luz. Inspira, ancora, e agora naturalmente, com toda a proteção inicial estabelecida, abrindo dentro do nosso coração o portal das 12 pétalas sagradas de luz, para que cada uma das pétalas represente, a partir de agora, a nossa conexão de luz com as 12 tribos originárias, iniciando cada um de nós o alinhamento espiritual, as pétalas, para que a minha tribo cósmica esteja agora à minha frente. Respira, permite, conecta, inspira, permite, conecta. Permita e sinta o seu corpo físico sustentando a conexão. E o seu corpo físico agora se expande como uma única consciência de luz entre você e a sua consciência cósmica. E agora sim, eu abro através do meu corpo físico os chakras que tenham ainda vibração, resquício reptiliano de outras existências, resquícios de medo, resquícios de submissão, adoração. Eu apenas sinto e percebo. E permito, em total proteção, que as linhas do tempo que ainda operam através de processos de hibridização do passado entre o meu DNA e a desinformação reptiliana possam ser acessados e mostrados. E nesse instante, através do portal do coração e da minha consciência cósmica, eu passo a operar a lei do amor, da compaixão e do perdão
para que eu possa, nesse momento, me libertar de qualquer julgamento que tenha feito em relação às frequências de não-luz, ao DNA reptiliano, à manipulação a que fui submetido no passado. Eu inspiro profundamente e me liberto e me perdoo de cada julgamento. E através do perdão, do auto-perdão, solicito que a minha consciência cósmica auxilie com a frequência do amor e do perdão, que tudo entre eu, minha consciência de luz e a consciência reptiliana possa ser perdoado, dissolvido, perdoado, dissolvido. Compreendo que foi apenas uma experiência necessária para que eu pudesse compreender a forma como a fonte de não-luz opera. E então, eu me liberto eu devolvo à fonte de não-luz os fragmentos do DNA reptiliano com amor e compaixão. E eu me resgato, permitindo a libertação do meu DNA, toda e qualquer matrix de controle. Eu me desconecto neste momento de toda e qualquer matrix de controle, matrix de medo. Inicio a libertação dos meus chakras, dos meus corpos físicos, energéticos e espirituais. Inicio neste momento também a libertação dos meus fragmentos de alma. Neste momento também me conecto à minha consciência cósmica e divina, para que possa ser identificado qualquer tipo de contrato espiritual do passado que eu tenha celebrado com a frequência reptiliana. E peço agora a vibração das 3 esferas douradas de luz, para que todo e qualquer contrato celebrado possa, nesse momento, a partir do meu total livre-arbítrio e da minha decisão, possam ser, neste momento, cancelados, inspirando e desligando, dissolvendo os contratos espirituais. Minha consciência tenha feito no passado.
permitindo à equipe espiritual que todos esses contratos sejam agora desligados. Suas reverberações transmutadas. Que os seus hologramas sejam desligados. Que a fonte do medo que operava no meu inconsciente seja agora desconectada. E que a equipe cósmica que agora me acompanha possa desligar todos os mecanismos de controle e manipulação do meu corpo físico, do meu corpo emocional e mental, do meu corpo espiritual. Inspira. Que todos os mecanismos de bloqueio da minha glândula pineal possam ser removidos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirando, soltando. A partir de agora, neste momento, a partir do meu coração, das 12 pétalas de luz, aprofundo meu alinhamento com a minha tribo cósmica, respeitando a capacidade do meu corpo físico, somente então, somente a essa capacidade hoje, agora, eu inicio lentamente a religação do meu DNA cósmico. Ela aconteça a partir de hoje e ao longo da minha existência atual, pouco a pouco, gradativamente, respeitando os limites evolutivos do meu corpo físico. Agora, em completa sintonia com a minha consciência cósmica, eu me preparo para anunciar a minha decisão de me conectar totalmente à fonte de luz pura que a minha consciência cósmica me conduza em segurança. E sigilosamente eu decreto a mim mesmo, a minha escolha de conexão, reconexão. E me permito, a partir de agora, ser
um sustentáculo, um receptáculo de luz do planeta Terra. Eu inspiro bem profundo. Promovo um novo alinhamento do meu eixo eletromagnético de luz. Alinhamento do meu eixo eletromagnético sendo recalibrado, realizado, ancorando bem meus pés no chão. E então, lentamente, eu harmonizo todos os meus corpos, harmonizo todas as novas energias dentro do meu corpo, o meu DNA novo. E ancoro, a partir de agora, a divindade que habita em mim. A divindade que habita em mim se manifesta, expandindo a minha luz, de luz, toda a luz. E então, reativo agora entre o quarto e o quinto chakra, o portal do coração superior. Expandindo a luz em mim, estabelecendo uma nova consciência cósmica de luz. E lentamente e em total segurança, vamos fechando o portal do coração em 1, 2, 3, inspire. Ancore e feche. Que os 3 círculos dourados de luz possam, neste momento, recolher todas as vibrações de tudo o que foi desligado, desconectado, cancelado, removido, dissolvido, transmutado. 3 círculos dourados de luz, absorvendo e recolhendo tudo. 1, 2, 3. Inspirando bem profundo, soltando. Agora a pirâmide dourada de luz mantém e permanece em nossa residência pelas próximas 3 noites, como forma de proteção, ocultamento e calibração do nosso corpo físico, para que os mentores atlantes egípcios possam acompanhar o processo, para que o corpo físico esteja sempre saudável e equilibrado pelas próximas 3 noites.
mantendo o ancoramento da pirâmide dourada de Luxor em 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspira bem profundo. Com amor e gratidão, agradecemos a toda a equipe cósmica pela conexão, todos os mentores de cura, todos os mentores de proteção. Agradecemos a oportunidade espiritual de elevação da nossa consciência, nossa vibração. Que sejamos a luz. Que assim seja. Assim é. Inspirando. Voltando lentamente. Voltando lentamente. Respirando. Abrindo os olhos, ponta dos dedos, ponta dos pés. Quem tiver água, pode tomar uma água. Voltou, Fran? Tá voltando? Voltou? Tá bem aí, Dri? Tá voltando? Estou voltando e meus braços e minhas mãos estão muito pesuradas, muito. Parece que está formigando, sabe? Mais mãos. Respira e ó, e solta. Respira e solta. E você, Meire, como é que você tá? Bem, senti umas coisas bem diferentes, assim, que eu nunca tinha sentido. Como se fosse um desbloqueio na minha nuca, aqui na região occipital. E viajei longe. E vi muita libélula. Dá a impressão que eu era uma libélula muito grande. Não sei se tem alguma coisa que eu nunca fiz. É um dos animais de poder mais poderosos do xamanismo. Era uma libélula gigantesca, assim. Sabe quem azulada. você sabe quem ela representa, a libélula? Não. O Akantanka, o grande espírito. Nunca tinha ouvido falar. Da libélula, nem de Akantanka? Não. Parabéns. Muito bom. Nossa, bem top, hein, Meire? Parabéns. Que presentão de aniversário, hein? Que bom. Muito Para bom. fechar, né? Aconteceu de ter o portal bem quase no dia do meu aniversário. Muito bom. Meire, você quer falar alguma coisa? Como é que você tá? Meire não, a Fran tá ali quietinha no escuro. Algum urso apareceu aí? Não? Não, mas, nossa, eu saí do ar em vários momentos, eu escutava a tua voz, eu voltava, eu saía, senti nas mãos, nos pés, uma pontada no peito, uma hora, foi assim, impressionante a pontada no peito. Soltou essa pontada? Acho que sim, acho que soltou sim. Qualquer coisa, eu vou te mandar a meditação, você escuta lá amanhã de novo.
Sabe o que essa pontada pode significar? Depois você pendula aí. Contratos que foram quebrados, talvez o amor que você tinha pelas divindades era tão grande que existia aí um apego. Nossa, o pêndulo começou a rodar para um lado e aí quando você foi fazendo a pergunta, ele mudou para o outro lado numa velocidade, respondendo que sim aqui. Isso é comum, porque numa outra existência a gente tinha um amor, uma adoração tão grande por uma divindade que a gente não sabia que estava fazendo manipulação e, no fundo, fazendo um contrato de alma, que é dolorido quebrar o contrato. Por Nossa, isso, foi uma pontada assim muito forte no peito. e vou contar aqui, desculpa aqui, viu, Valéria e Tati, vou chegar em vocês aí. Depois ainda volto na Dri. Vou contar um caso recente de uma mãe que me procurou com a filha, com muita raiva dela, com 2 anos de idade. 2 anos de idade. E eu pendulei e já sabia que a questão era vidas passadas. Mas eu resolvi fazer primeiro uma limpeza na casa da mulher. Tinha um portal cósmico no prédio dela. Eu falei, Jesus amado. Portal cósmico de monitoramento. Aí eu falei, alguma divindade do passado. Conclusão da história. Quando eu tirei o portal cósmico, os dois, a filha e o marido, a mulher que me contratou, não. Mas a filha e o marido ficaram de febre na mesma noite. Ela achou que eu tinha errado. Óbvio. Mas não tinha. Tive que explicar para ela, sem dizer, que a raiva da filha, e aí entra o teu exemplo, Fran. A raiva da filha é porque a alma da filha já sabia que a missão da mãe era quebrar o contrato e a filha foi feito com as divindades reptilianas. E eles, no fundo, ainda amavam e idolatravam a divindade. Só que, para você se reconectar à luz, não tem como você se reconectar à luz com um contrato dessa natureza. Por quê? Porque você fica 51% do seu gradiente no medo. E não tem como acessar a sua divindade. Entendeu? Então, provavelmente essa pontada era talvez aí um amor inconsciente a essa divindade. E tá tudo bem. O que você faz com isso? Aceita, integra, fala. Foi uma experiência e eu tive motivos para isso e tá tudo bem. Eu não me julgo e eu agora me liberto. E se amanhã ou à noite você perceber que ainda existe qualquer resquício, escuta o áudio de novo e quebra de vez o contrato. Se precisar, a gente quebra separado, não tem problema não. Eu Tá. comecei, você estava falando agora e começou. Tive uma sensação na perna direita, quando você estava falando, começou se tivesse alguma coisa, sei lá, não sei explicar a sensação, uma coisa estranha. E aí Fecha os agora olhos. parou. Isso, fecha os olhos agora e fala, eu aceito as minhas escolhas do passado. Porém, agora eu resgato a minha soberania, o meu direito de escolha. E por mais edificante que tenha sido a experiência, mas agora a minha alma clama pelo fim do contrato. Que a fonte de não-luz siga o seu caminho, eu liberto a fonte de não-luz e eu me resgato. Estou livre agora para manifestar a minha nova escolha espiritual, com apoio e proteção do meu povo, da minha tribo cósmica. Nossa, é como se eu tivesse. Sabe um grilhão? Um grilhão na perna direita? Uhum. Se ele se manifestar, você vai me chamar. Mas lembra
Agora é o teu momento de você aprender a ser soberana espiritualmente, entendeu, Fran? Se desconectar disso. Fechou? Tá. Não, minha perna direita tá presa. Se conecta, Minha canela tá presa. então, se conecta de novo, abre o teu coração. Todo mundo que está aqui só emana luz. Para Fran. Conecta, Fran, tua direita com o teu mentor de proteção. A tua esquerda é o teu mentor de cura. E a tua frente, formando uma tríade. A sua tribo cósmica. Sintoniza nos felinos. E reabre o portal do tempo. Agradece por toda a experiência que você viveu. Solicita aos seus mentores de proteção, de cura e à sua tribo cósmica a consciente quebra, finalização do contrato de outra existência que você teve com uma divindade reptiliana. E por mais que tenha sido bom e benéfico para você lá, hoje você se permite uma nova rota, uma nova escolha. E aí, Fran, é sua escolha a partir de agora. Fui até onde eu pude. Diga bem alto qual é a sua decisão. Eu escolho a luz. Então diga, eu escolho a luz Eu escolho a luz. e eu me desconecto Eu me desconecto deste passado, deste passado, aceitando aceitando tudo como foi. tudo como foi. Eu me perdoo Eu me perdoo e que tudo possa ser perdoado. e que tudo possa ser perdoado. Isso, inspira. Isso. E se desconecta desse amor que você sentia por essa divindade. Redirecionando o amor à fonte de luz. Redirecionando as suas emoções positivas à sua tribo cósmica. Para que toda fonte de manipulação, desequilíbrio, distúrbio no seu corpo físico possa ser, a partir de agora, definitivamente transmutada, dissolvida, desconectada. Respira bem profundo. 3 vezes, Fran. Solta com força. É você quem vai soltar. Inspira. Solta. Isso. Como é que tá agora? Nossa, agora soltou. Ótimo. Soltou aí, galera? Desmanchou da perna. Sentiu que soltou? Aham. Ótimo. Muito bom. Tudo bem aí, Tati? Tá viva? Relaxa, Fran. Toma uma água.
E vai respirando. Valéria, você está bem? Abre teu áudio, pode abrir tranquilo. Deixa eu ver se a Merida está aqui, se ela não ficou assustada. Bem, a hora que ele estava falando da Fran, eu senti preso aqui assim, parecia que não conseguia nem sair o ar. Você estava assim, Fran? Tava, e aqui era onde deu a dor forte, né, no peito. Né? Eu senti, eu peguei a febre. Meu Deus. Rô, a hora que você começou a meditação, eu não entendia uma única palavra que você estava falando. É mesmo? As suas eu não entendia nada. E assim, a minha mão parecia que estava com imã. Uma não relava na outra, sabe assim? Dormência na boca. E a perna esquerda também, presa. Eu falei, como assim? Perna esquerda presa no chão, assim. Muito forte, muito forte. Ué, mas tem uma razão na sua perna esquerda ter estado presa, a da Fran também, talvez a da Dri, talvez a da Meire, talvez a da Tati. Por quê? Porque uma das questões que envolvia o contrato reptiliano era o aprisionamento do sagrado feminino, que no corpo é o lado esquerdo, é a perna esquerda. Uau. Quando a gente for evoluir no livro, vocês vão ver o que eles fizeram. Trancaram as 7 chaves do sagrado feminino, que é o que está mais despertando agora. Entendeu? Como eles fizeram isso? Manipulando os homens e estabelecendo o patriarcado. Só que as mulheres ainda acham que os homens têm culpa, mas agora vocês sabem que, na verdade, os homens também foram manipulados. Todo mundo foi manipulado. Agora, olha que experiência impressionante. Você percebe como o nosso fragmento de alma daquela existência tinha amor e devoção pela entidade? Pendula se o seu fragmento de alma, Fran, precisa de ajuda, de resgate espiritual. Ou se ele já está bem. O seu também, Valéria. O fragmento de alma que fez o contrato. Eles estão bem? Ou precisam de ajuda? O meu Deus precisa de ajuda. Quem falou aí? Quem falou aí? Ah, porque deu microfone. Tá. E o teu, Valéria? Eu não te ouvi. O teu fragmento de alma está bem, Valéria? Tá bem. Agora tá bem, tá tranquilo. Rô, o tempo todo vinha uma imagem de um homem, e só que esse homem era eu, tá? Ao mesmo tempo. Sabe quando antigos que usavam o cabelo reto assim? E ele tava com muito sangue nas mãos. Faz todo sentido. Deus do céu, me deu medo. Ué, por que medo? A adoração, hoje, como é que eu faço uma adoração a um orixá? Acendo uma vela, correto? Uhum. Você acha que naquela época tinha vela colorida? Tinha vela? Não. Como é que era feita a adoração? Oferenda humana, né? Animal. Meu Deus. E você vai ficar... Lembra? Capítulo 4 do livro. Aqui, ó. Hoje eu não vou entrar nele por causa do horário. Senão a Tati me mata. Capítulo 4 do livro. Limpar as emoções aprisionadas. O que significa isso? Plena aceitação de quem somos, de todas as experiências, de tudo que foi feito em todas as nossas existências. Compreendeu? Uhum. Então, quem a gente tem que perdoar primeiro? A nós mesmos. Claro. Uhum. Então,
Lembra de uma coisa importante. As trevas vieram da mesma fonte da luz. A diferença é que as trevas só sabem operar de um jeito, baseado no medo, no aprisionamento. Entre eles mesmos, eles brigam. Então, quando a gente é manipulado e entra num processo de adoração, cultuação e obediência, a gente faz tudo, a gente fez tudo, você fez tudo que eles queriam. E fim de papo. Era o que era feito naquela existência. Só isso. Culturalmente, naquela existência, isso era aceitável. Hoje, não mais. Ponto. Beleza? Acho que caiu aqui. Caiu a Valéria, não sei. Entendeu, Valéria? Entendi sim, Rô. Tô aqui, não cai não. Então, esse fragmento de alma que você viu, esse homem que você viu que era você mesmo, o que ele precisa? Consciência, acolhimento e reintegração com a tua essência divina. A harmonia, se harmoniza com ele. Como? Não julga, tá tudo bem. Olha que interessante. Pendula isso, Valéria, para você, com uma grande lição. Para você ter a consciência elevada espiritualmente que você tem hoje, aquele fragmento de alma precisou passar por aquela experiência de não luz. Verdade. Então, esse fragmento de alma teu, ele precisa do quê? Amor, acolhimento. E simplesmente agradece pela experiência que ele teve, porque hoje você pode fazer diferente. E mais, você pode ajudar os outros a fazer diferente. Entendeu? Uhum. Acolhe. E percebe que é um novo jeito de você olhar para si, para as experiências do passado. Leia atentamente, pelo menos o início do capítulo 4, que ele fala muito de aceitação. É muito importante. Nesse momento agora. A Fran, idem. A evolução que a Fran está hoje, está assim, a Fran, igual foguete. Correto? Expandindo, fritando o cérebro e expandindo a mente. Uma consciência que evolui exponencialmente. Mas porque no passado você experimentou o outro lado, e tá tudo bem, eu também experimentei. Eu também estava lá, eu também fiz contrato. Não pense que eu estou aqui, que eu sou do Alecrim Dourado. Não sou, não. Negativo. Tá? Dri, tá melhor, Dri? Sim, Rô, tô melhor. Meu sirianinho veio aqui me socorrer. Você aproveitou o que eu fiz com a Fran para você fazer com você também? Também. Ótimo. Só que a minha sensação foi um pouco diferente da dela. A sensação que eu tive é como se eu tivesse apanhado muito, muito, muito. O corpo todo doía, sabe? E fiquei muito nessa coisa. Hora eu estava, hora não estava, hora estava, hora não estava. E eu apanhei bastante. Ou pelo menos espremeram muito minhas carnes aqui. Toma um bom banho, então. Eu até já deixei um banhozinho ali, vou de lavanda, eu acho que eu vou. Agora eu tomo banho e já faço ele. Se eu tivesse com vocês de uma pessoa, a gente ia para o mar agora. Esse frio que tá aqui, mas não ia mesmo. 20 graus, um belo frio. 25, Rodrigo. 25. Olha, que frio. Bom, vamos lá. Gratidão, Dri. Gratidão, eu vou. Tati, você está bem? Você que fez em 2 etapas? Bem, eu senti muito arrepio, assim. A gente na Cabala chama Sheriná. Shekinah. É. Por isso que você foi correndo e fechou um pouco o áudio? Não, porque acabou a bateria do Note, daí eu fui ligar. Ah, show.
Como é que você está agora? Bem, Você sentiu arrepio ou calafrio? arrepio. Você está nesse momento? Bem, Tem alguma palpitação, algum formigamento? não. Teus pés também? Bem, Ok. Então, se você sentiu tudo isso, é porque, de alguma forma, trabalhou em você e liberou. Meire, tá bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ótimo. Eu ia fazer hoje uma segunda meditação, mas eu não vou fazer para a gente respeitar o momento e a profundidade que a gente alcançou. Tá? Essa, sem dúvida, foi a meditação mais longa que eu já fiz. Eu vou compartilhar somente entre nós e eu não vou subir esse vídeo na íntegra lá no grupo, tá? Porque amanhã, quando ficar pronto, nos próximos dias, eu vou editar a parte final, tá? Até porque a gente compartilhou coisas muito pessoais, eu vou tomar essa liberdade aqui entre nós. Ó, essa meditação durou 25 minutos. Foi uma das mais longas que eu fiz. Ela é bem interessante, porque ela tem um... E aí, Valéria, esse roteiro, conforme eu fui lendo, tomando nota depois do resumo do livro, parece que o roteiro foi sendo montado, assim, ó, encaixado. Assim, ó, é esse o roteiro, pode fazer. Tá? E detalhe, quando eu fiz a liberação do meu contrato pela primeira vez, desse tipo de contrato, eu fiz sozinho, no ritual espiritual, consagrando a ayahuasca. Veio o meu felinão, falou, vai para fora do salão, que ali a gente vai começar a fazer o trabalho. Foi mais ou menos umas 2 horas ali sozinho, limpando tudo. E eles me ensinando como limpa tudo. Foi uma experiência doloridíssima, muito dolorida fisicamente, e ao mesmo tempo muito libertadora da minha consciência. E o que eles falaram ali na hora? Que agora eu ia, aos poucos, me preparar para ir liberando as demais pessoas. Então, é como se vocês, independente da escolha de vocês, só o fato de vocês terem se libertado, a luz de vocês vai atrair, potencialmente, pessoas que também precisam ser libertadas. E aí, muita atenção, que vai aparecer, talvez, aquelas pessoas, mulheres, talvez, um feminino muito desequilibrado, entendeu? Mas com um potencial enorme. Precisa liberar os contratos para que essa feminilidade, para que esse sagrado dentro da pessoa possa, de alguma maneira, ser equilibrado. Tá? Ou seja, não existe ninguém doente, apenas aprisionado a um contrato reptiliano. E agora, o que é o mais importante? Aqui entre nós, a gente pode falar de maneira tranquila, segura, mas dentro aqui desse grupo, desse momento. Tá? E olha que interessante, algumas pessoas não puderam vir, ficaram com gripe, aconteceu alguma coisa no final, e aí não entraram. Entendeu? E 33 pessoas foram convidadas. Tá? Então, por que nós estamos todos aqui, Meire, para você que está chegando? Porque aqui o nível de maturidade espiritual permite esse tipo de atividade. Entende? É o nível de maturidade espiritual. Que aí a Valéria, que é experiente com a apometria, sabe bem do que eu estou falando. Não é uma coisa que a gente possa colocar num livro, por exemplo. Nem a apostila eu ponho tudo que acontece aqui, por quê? Porque senão vira uma exposição e vai atrair aquelas pessoas, Fran, que ainda amam inconscientemente a não-luz, têm por hábito e precisam adorar, cultuar e reverenciar, porque não tem mais livre-arbítrio. E você tem que entender que é um momento, que é assim que elas escolheram. Mas elas fazem questão de odiar
repudiar quem não segue o mesmo caminho. Por isso que a sociedade está um caos. E a gente tem que aprender a conviver. Simples assim? Simples assim. Pô, E para quem quiser, só complementar aqui antes de você falar, Valéria, e para quem quiser, eu não vou fazer isso aqui ao vivo, tá? Mas para quem quiser complementar, deixa eu fechar aqui a gravação, que não precisa gravar mais nada.